Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula de hoje nós vamos continuar conversando sobre classificadores lineares. Na aula de hoje, os tópicos que nós vamos abordar são classificadores lineares com limiar rígido, a regressão logística e algumas métricas para a avaliação dos classificadores. Bom, eu vou começar falando sobre os classificadores lineares com limiar de decisão rígido. Como vocês devem se lembrar da aula de regressão linear, funções lineares elas podem ser utilizadas tanto em tarefas de regressão quanto de classificação. Como vocês podem ver aqui na figura ao lado, eu poderia utilizar essa linha reta aqui, tanto para realizar regressão quanto classificação. No caso aqui, essa linha reta está sendo utilizada para separar os pontos aqui, os exemplos, esses dados aqui, em duas classes diferentes. Dado um conjunto de treinamento, a tarefa do classificador é de aprender uma hipótese H que vai receber um novo e desconhecido exemplo, por exemplo, um vetor de atributos x1 e x2, e vai retornar 0 caso a classe seja C1, ou seja, a classe negativa, ou o valor 1 caso seja a classe positiva, definida por C2. Então aqui a classe C1 em azul e a classe C2 em vermelho. A fronteira de decisão aqui, a linha reta, chamada de fronteira de decisão, delimita essas duas classes. Então, pontos para a esquerda da fronteira de decisão vão ser classificados como classe 1 e pontos à direita da fronteira de decisão vão ser classificados como da classe 2. A fronteira de decisão, conforme eu acabei de dizer, é uma linha ou superfície, quando nós consideramos altas dimensões, que separa as classes. Aqui é uma linha reta porque nós temos apenas duas dimensões, mas em altas dimensões isso vai ser uma superfície ou um hiperplano. No exemplo da figura ao lado, a fronteira de decisão, conforme eu disse, é uma linha reta. Uma fronteira de decisão linear é chamada de separador linear. E dados que admitem tal separador são chamados de linearmente separáveis. Então, conforme aqui no exemplo, como esses dados são separados por uma fronteira de decisão linear, ou seja, pela reta, eles são chamados de linearmente separáveis, porque eles podem ser separados por uma linha reta. Portanto, para o exemplo ao lado, nós podemos definir a hipótese de classificação como sendo H de x com os pesos A igual a 1, se o produto interno x vezes A for maior que ou igual a 0 e 0 caso contrário. Alternativamente, nós podemos expressar a função hipótese H como sendo o resultado de passar a função linear, ou seja, o produto interno entre o vetor A e o vetor x através de uma função de limiar rígido, definida aqui como f. Então, nós podemos expressar essa função hipótese da seguinte forma: h de x com os pesos A é igual ao f de x transposto A, ou seja, f produto interno do vetor x e o vetor A, onde o f de z, ou seja, o f de x transposto A vai ser igual a 1 se o z, ou seja, o x transposto A, for maior ou igual a 0 e vai ser 0 caso contrário. Ainda falando aqui de classificadores lineares com limiar de decisão rígido, a função de limiar rígido é mostrada aqui na figura. Então, conforme nós podemos ver, para todos os valores negativos de z, o valor de f de z é 0, e para valores positivos, ela é igual a 1. E existe essa indeterminação aqui
para quando z é igual a zero. Esse é o limiar de decisão rígida. Agora que a função hipótese h de x dado os pesos A tem uma forma matemática bem definida, conforme que nós definimos, nós podemos pensar em como escolher os pesos, o vetor de pesos A que minimize o erro de classificação. No caso da regressão linear, como vocês devem se lembrar, nós fizemos isso de duas maneiras. De forma fechada, através da equação normal, fazendo o gradiente igual a zero, resolvendo a equação para os pesos, e através do gradiente descendente. Porém, aqui nesse caso, a função de limiar rígido, que nós escolhemos, e mostrado aqui na figura, nenhuma das duas abordagens é possível, devido ao fato do gradiente ser zero em todos os pontos do espaço de peso, conforme vocês podem ver aqui, para valores menor do que zero. O gradiente vai ser igual a zero, porque praticamente é uma reta, e tanto é uma reta que para valores de z maior do que zero. Então, o gradiente vai ser zero em todos os pontos do espaço de pesos, exceto nos pontos onde o produto interno entre o vetor x e o vetor a é igual a zero, e mesmo assim o gradiente é indeterminado nesses pontos. Ou seja, no ponto que z é igual a zero, o gradiente é indeterminado. Então, não há como resolver por nenhuma dessas duas abordagens aqui, dessas maneiras. Então, o que nós podemos fazer? Bom, agora falando aqui da classificação linear com regressão logística. Então, além do fato da função hipótese h de x, dado o vetor de pesos A, não ser diferenciável e ser de fato uma função descontínua, nós percebemos que a função de limiar rígida, mostrada aqui na figura, que com a função de limiar rígida, o classificador sempre anuncia uma previsão completamente confiante de 0 a 1, mesmo para exemplos muito próximos da fronteira de decisão. Então, por exemplo, com limiar rígido, se nós tivéssemos um exemplo bem em cima aqui da fronteira de decisão, ele classificaria como 0, ou seja, pertencente à classe 1, ou 1, pertencente à classe 2. Mesmo estando em cima, exatamente em cima da fronteira de decisão. Em muitas situações, nós precisamos de previsões mais graduadas, ou seja, de valores que não sejam apenas 0 e 1, sejam valores discretos 0 e 1, mas sim valores variando entre 0 e 1, para me dizer o quão confiante é aquela classificação. Porque uma classificação aqui no meio, ela deveria ter uma classificação, por exemplo, igual a 0,5, meio. Porque eu tenho uma metade de chance de ser da classe 2 e metade de pertencer à classe 1. Todos esses problemas eles podem ser resolvidos, em grande parte, com a suavização da função de limiar rígida. Então, se nós suavizarmos aqui a função de limiar rígido, através da sua aproximação por uma função que seja contínua e diferenciável. Então, a função logística, ou função sigmoide, que é mostrada aqui na figura, e definida como, ela é uma espécie de suavização da função de limiar rígida. Ela apresenta as propriedades que nós comentamos aqui, de ser contínua e diferenciável. Então, ela apresenta essas propriedades matemáticas que a fazem muito útil aqui para regressão, e, portanto, chamada de regressão logística, que utiliza como função de limiar a função logística, ou também chamada de função sigmoide, que é dada por essa equação aqui, que é 1 dividido por 1 mais a exponencial de menos z. Utilizando a função logística como função de limiar, nós temos que a função hipótese agora é dada por h de x dados os pesos A, é igual ao logística, a função logística, do vetor do produto interno entre o vetor x, o vetor de atributos, e o vetor de pesos, que é igual a 1 sobre 1 mais exponencial do produto interno. Conforme vocês podem ver aqui, não mais vamos ter valores 0 ou 1, ou seja, valores discretos, mas sim valores que pertencem ao intervalo 0 e 1, incluindo 0
e o valor 1. Então, nós podemos ter qualquer valor entre 0 e 1, diferentemente do que nós teríamos aqui com a limiar de decisão rígida. Nós teríamos apenas 0 ou 1. Então, perceba que a saída da função hipótese aqui, da nova função hipótese, utilizando a função logística, será um número entre 0 e 1, o qual pode ser interpretado, isso é muito importante, ele pode ser interpretado como uma probabilidade de um dado exemplo pertencer à classe C2, ou seja, à classe positiva. Então, agora ele vai dar uma interpretação de probabilidade. Então, se eu tivesse um exemplo que caísse aqui exatamente no meio, em cima da fronteira de decisão, a probabilidade seria meio nesse caso. Por quê? Ela teria uma probabilidade meio de ser da classe 1, da classe negativa, classe 1, ou uma probabilidade de 50% de ser da classe 2, que é a classe positiva. A hipótese H de x dados pesos A, o vetor de pesos, forma uma fronteira de decisão suave, a qual confere a probabilidade meio para entradas no centro da região de decisão, conforme eu acabei de mostrar, e se aproxima de 0 ou 1 conforme a posição do exemplo se distancia da fronteira. Então, conforme o exemplo está mais à direita aqui da fronteira de decisão, ele vai retornar uma probabilidade 1, ou seja, conforme quanto mais distante aqui da fronteira de decisão, maior a probabilidade dele pertencer à classe positiva C2, e quanto mais à esquerda, menor a probabilidade dele pertencer à classe C2 e, portanto, pertencendo à classe C1, que é a classe negativa. Continuando falando aqui da regressão logística, a regressão logística, que também é conhecida como regressão logit, é um método para classificação binária, ou seja, entre duas classes. Ela classifica os exemplos ou pontos de um conjunto de dados em duas classes distintas, ou seja, é um ótimo classificador para situações que você precisa classificar entre duas classes, C1 e C2. A regressão logística ela estima a probabilidade de que um exemplo pertencer a uma classe específica. Por exemplo, qual é a probabilidade de um dado e-mail que você recebeu ser um spam ou não? Se a probabilidade estimada para um exemplo for maior do que 50%, o classificador vai predizer que o exemplo pertence a essa classe, denominada de classe positiva, rotulada como 1. Ou então, o classificador vai predizer que ela não pertence à classe positiva, ou seja, consequentemente, ela vai pertencer à classe negativa, que é rotulada como 0. Ou seja, o Y chapéu, que seria seu rótulo estimado, classificado, ele vai ser 0, ou seja, pertencente à classe C1, classe negativa, se o valor da função hipótese for menor do que meio. E o seu valor classificado, ou seja, a sua previsão, a sua predição, o seu Y chapéu, vai ser igual a 1 se o valor daquele exemplo for pertencente à classe C2, ou seja, a classe positiva, se a função hipótese for maior ou igual a meio. Então, note que logística de Z menor do que 0,5, menor do que meio, quando Z é menor do que 0. Então, olhando aqui, para Z igual a 0, o valor de f de Z é igual a meio. Então, a função f de Z vai ser menor do que meio para valores de Z menor do que 0 e maior do que meio para valores maior do que 0. Valores de Z maiores do que 0. Portanto, o modelo de regressão logística ele vai predizer a classe C2, ou seja, um valor discretizado aqui do Y chapéu igual a 1, se o produto interno entre o vetor de atributos e o vetor de pesos for positivo, e classe negativa C1, ou seja, o Y chapéu igual a 0, se for negativo. Como nós vimos, a regressão logística ela funciona usando uma combinação linear de atributos, para que várias fontes de informação possam governar a saída do modelo. Então, ela utiliza aqui
essa combinação linear dos atributos, o produto interno aqui entre o vetor de atributos e o vetor de pesos, para ter fontes de informação que governem a saída do modelo, ou seja, do classificador. Então, os parâmetros do modelo são os pesos dos vários atributos e eles representam a importância de cada atributo, a sua importância relativa para o resultado, ou seja, a importância de cada atributo para o resultado do classificador. Mesmo sendo uma técnica simples, a regressão logística, ela é muito utilizada em várias aplicações no mundo real, em áreas tais como medicina, marketing, análise de crédito, saúde pública e muitas outras. Ela é bem simples, vocês perceberam que ela é muito simples, mas ela é muito utilizada, ela é muito útil. Aqui algumas propriedades da regressão logística. Os valores de saída da função hipótese h de x dados pesos a, eles ficam restritos entre o intervalo 0 e 1, conforme nós falamos, eles podem assumir os resultados da função hipótese, eles podem assumir qualquer valores entre 0 e 1, incluindo os valores 0 e 1. A saída da função hipótese representa a probabilidade do vetor de atributo x pertencer à classe positiva, C2, para a qual a saída desejada, ou seja, o rótulo, o label é igual a 1. Ou seja, a função hipótese ela é a probabilidade de C2, dado que nós sabemos o vetor de atributo x e o vetor de pesos a. Assim, consequentemente, 1 menos o valor da função hipótese dá a probabilidade da classe C2, da classe C1, ou seja, da classe negativa, dado o vetor de atributo x e o vetor de pesos a. A fronteira de decisão ela é determinada quando há uma indecisão entre as classes, ou seja, quando a probabilidade de C1 dado x e a foi igual à probabilidade da classe C2 dado x e a. Isso ocorre quando a probabilidade de C2, ou seja, a probabilidade da classe positiva dado x e a, foi igual a meio. Então, a indecisão ocorre quando a probabilidade é igual a meio. Então, observando a figura da função logística, nós percebemos que o logístic z é igual a meio quando z é igual a zero. Então, eu já mostrei para vocês que quando z é igual a zero, o f de z, ou seja, o logístic de z, é igual a meio. Dessa forma, a fronteira de decisão ela é caracterizada pelo produto interno entre o vetor de atributos x e o vetor de pesos a, que nada mais é do que uma combinação linear dos atributos, quando é igual a zero, ou seja, a fronteira de decisão ela é caracterizada pelo produto interno igual a zero, e corresponde a um hiperplano. A saída do classificador, ou seja, o y chapéu, é já discretizada, ou seja, o valor de saída da função hipótese, já discretizado, é dado por y chapéu, vai ser igual a zero, quando a classe C1, ou seja, a classe negativa, se o valor da função hipótese for menor do que meio, e ele vai ser igual a 1, indicando que aquele vetor de atributos, que aquele exemplo pertence à classe positiva, se a saída da função hipótese for maior ou igual a meio. Agora, nós vamos falar sobre a função de erro. Bom, adotar o erro quadrático médio como função de erro aqui nesse caso da regressão logística não é uma escolha muito acertada, muito boa para a adaptação dos pesos no caso da regressão logística, conforme eu acabei de dizer. A função de erro, utilizando o erro quadrático médio, ela é dada pela essa equação abaixo aqui. Como a função logística, ou a função sigmoide, é uma função não linear, a função de erro resultante ela não vai ser, consequentemente, uma função convexa, de forma que a superfície de erro ela vai poder apresentar mínimos locais que vão dificultar o aprendizado. Ou seja, o seu algoritmo, por exemplo, de gradiente descendente
pode ficar parado no mínimo local e nunca encontrar o mínimo global, que é a solução ótima daquele problema. Portanto, a ideia aqui é adotar uma função de erro que melhor se adapte às características do problema de tal forma que a superfície de erro resultante se torne convexa novamente. Então, uma proposta intuitiva aqui para a função de erro, ela é dada pela equação aqui abaixo. Então, o erro vai ser quando o rótulo, quando se sabe que a saída desejada é igual a 1, então o erro é dado por menos log da função hipótese de x dados vetores de peso, o vetor de peso. Se o rótulo é igual a 0, ou seja, a saída desejada é igual a 0, a função de erro é dada por menos log de 1 menos o valor da função hipótese. Aqui nós continuamos falando sobre a função de erro. Aqui vocês veem na figura, nas figuras ao lado, elas mostram as duas situações possíveis para função de erro. Então, para menos log de z e para menos log de 1 menos z. Como nós podemos ver, a penalização que é aplicada a cada saída reflete o erro de classificação. Então, o uso da função da função de erro aqui que nós acabamos de definir, ela faz sentido, pois o classificador, o valor do erro, o valor da função de erro, menos log de z, ele se torna muito grande quando z se aproxima de zero. Então, menos log de z, aqui na figura da esquerda, ele se torna muito grande, o erro se torna muito grande quando o valor de z se aproxima de zero. Então, o erro ele vai ser grande se o classificador estimar uma probabilidade próxima de zero para um exemplo positivo. Porque, como nós podemos lembrar, o exemplo positivo ele teria que ter uma probabilidade muito próxima de 1 e não de zero. Então, o erro vai ser muito grande. Então, como eu disse, o erro vai ser grande se o classificador estimar uma probabilidade próxima de zero para um exemplo positivo, ou seja, pertencente à classe C2. O valor de menos log de 1 menos z, conforme mostrado aqui na figura da direita, ele vai ser muito grande se o classificador estimar uma probabilidade próxima de 1 para um exemplo negativo. Porque, conforme nós lembramos também, o exemplo negativo deveria ter uma probabilidade muito próxima de zero. Então, se o classificador estimar uma probabilidade próxima de 1, o erro vai ser muito alto, porque ele deveria estimar uma probabilidade muito próxima de zero, que daria um erro próximo de zero também. Por outro lado, o menos log de z, função de erro, quando o y é igual a 1, ou seja, o label, o rótulo é igual a 1, se torna próximo de zero quando z se aproxima de 1. Então, quando a probabilidade aqui for próxima de 1, o valor do erro vai ser praticamente zero. Portanto, o erro vai ser próximo de zero se a probabilidade estimada for próxima de 1 para um exemplo positivo. Então, se a probabilidade estimada for próxima de 1, nós vamos ter um erro muito próximo de zero, por um exemplo positivo. Já no caso de um exemplo negativo, quando o rótulo for igual a zero, o valor de menos log de 1 menos z, ele se torna próximo de zero quando z se aproxima de zero. Ou seja, quando a probabilidade daquele exemplo for praticamente zero, o erro vai ser também praticamente zero, porque ele está classificando corretamente. Então, portanto, o erro será próximo de zero para um exemplo negativo. Continuando falando da função de erro, nós podemos reduzir a definição da função de erro a uma única expressão. Então, essa equação de erro aqui, dada por esses dois casos, nós podemos reduzir ela a uma única expressão, que é
dado por essa equação aqui, que é menos y log da função hipótese, menos 1 menos y log de 1 menos a função hipótese. Veja que esse primeiro termo ele só vai exercer influência no erro se o rótulo for igual a 1, e o segundo termo só vai exercer influência no erro se o rótulo for igual a 0. Com isso, nós podemos definir a seguinte função de erro dada por essa equação aqui abaixo, que é a junção dessa função de erro aqui com a função de erro que nós já conhecíamos. Bom, a má notícia aqui é que não existe uma equação de forma fechada conhecida para calcular o valor dos pesos A, que minimiza a função de erro. Ou seja, não há um equivalente da equação normal aqui nesse caso. Mas a boa notícia é que essa função de erro ela é convexa e, portanto, é garantido que o algoritmo do gradiente descendente encontre um mínimo global, dado, claro, conforme nós vamos lembrar de regressão linear, que a taxa de aprendizagem não seja muito grande e que nós esperemos tempo suficiente para o algoritmo convergir. Então agora eu falo sobre o processo de treinamento para encontrar o valor ótimo dos pesos, o valor que minimiza, o vetor de pesos que minimiza o erro, a função de erro. Então, semelhante ao que nós fizemos com a regressão linear, nós vamos apresentar agora em seguida o algoritmo do gradiente descendente para a minimização da função de erro que nós apresentamos aqui anteriormente. Antes de nós encontrarmos o vetor gradiente da função de erro, nós precisamos reescrever a função de erro utilizando algumas equivalências. Então eu utilizo essas duas equivalências aqui. O log da função hipótese é igual a 1 sobre, nós sabemos aqui que a função hipótese é dada por 1 sobre 1 mais exponencial de menos produto interno entre x e a. Então nós sabemos que isso aqui pode ser reescrito como menos log de 1 mais exponencial de menos o produto interno entre x e a. E o segundo termo da equação de erro pode ser reescrito dessa seguinte forma aqui, expandindo aqui a função hipótese, pode ser reescrito como menos produto interno entre x e a, entre o vetor de pesos e o vetor de atributos e o vetor de pesos, menos log de 1 mais exponencial de menos produto interno entre x e a. Assim, a nova expressão para a função de erro é dada aqui por essa equação. Então, nós podemos agora trabalhar com essa equação, nós podemos trabalhar adicionalmente, reescrever ela de uma forma mais simplificada, vendo que o termo menos y log de 1 mais exponencial do negativo do produto interno entre x e a, ele é cancelado com um dos elementos gerados a partir do produto envolvido no segundo termo. Então, expandindo aqui esse termo e esse termo aqui acaba sendo cancelado com um dos termos do segundo termo. Então, esse termo aqui acaba sendo cancelado com esse termo aqui. Então, reescrevendo a função de erro, ela se torna essa equação aqui. Se o produto interno entre x e a for escrito dessa forma, menos log de exponencial de x transposto a, ou seja, exponencial do produto interno entre o vetor de atributos e o vetor de pesos, então nós podemos reescrever menos x transposto a, menos log de 1 mais exponencial de menos x transposto a, é igual a menos log de 1 mais exponencial do produto escalar, ou produto interno entre x e a, entre o vetor de atributos x e o vetor de pesos a. Desta forma, a função de erro ela se torna essa equação aqui. Bem mais simples do que
a equação da função de erro inicial. Então, baseado nessa equação, nós vamos encontrar o vetor de gradientes da função de erro. Vocês podem tentar depois derivar e encontrar essas equações aqui e tentar chegar aqui na função de erro e também, em seguida, no vetor de gradiente da função de erro. Assim, continuando aqui com o processo de treinamento, o vetor de gradiente do primeiro termo, que agora é dividido aqui em dois termos, esse termo aqui, y vezes produto interno entre x e a, menos log de 1 mais exponencial de x transposto a. Então, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Tomando o gradiente do primeiro termo da equação anterior, nós temos que o gradiente de y vezes x transposto a em relação a é dado por y vezes x transposto, e o vetor gradiente do segundo termo em relação a é dado por, depois de algumas simplificações, é dado pela função hipótese vezes o vetor de atributos transposto. Portanto, combinando esses dois resultados aqui, anteriores, nós temos que o vetor gradiente da função de erro é dado por essa equação aqui, que é o somatório, 1 dividido por m, somatório da função hipótese menos o label multiplicado pelo vetor de atributos transposto. Então, depois que nós obtivemos o vetor gradiente da função de erro, nós podemos usá-lo no algoritmo do gradiente descendente embatelado para encontrar os valores, o vetor de pesos ótimo. Para o gradiente descendente estocástico, se vocês lembram lá da regressão linear, nós usamos apenas um exemplo de cada vez. Então, nós tomamos um exemplo aleatório do conjunto de dados e treinamos o modelo. E para o gradiente descendente mini-bet, nós dividimos o conjunto em vários bets aleatórios, com elementos aleatórios, e treinamos o modelo com esses mini-bets. A atualização dos pesos é dada por essa equação, é feita da mesma forma que nós fizemos para a regressão linear. Então, o novo valor do vetor de pesos é igual ao valor anterior menos alfa, o fator de aprendizagem, vezes o vetor gradiente da função de erro, que nós acabamos de encontrar aqui. Algumas observações importantes aqui. A expressão do vetor gradiente da função de erro para a regressão logística, conforme nós podemos observar aqui, e se vocês se lembram da regressão linear, ela é similar àquela que nós obtivemos para a regressão linear com o critério dos quadrados mínimos. Aqui nós não utilizamos o critério dos quadrados mínimos, mas nós obtivemos uma equação, um vetor gradiente, que é muito similar àquele que nós encontramos para a regressão linear. A regressão logística também pode ser facilmente estendida para incorporar termos polinomiais envolvendo os atributos de entrada x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, por exemplo. Dessa forma, nós podemos produzir fronteiras de decisão não lineares. Então, nós podemos classificar não apenas através de, por exemplo, uma linha reta, mas nós podemos encontrar através de um círculo, através de um cone, diferentes fronteiras de decisão. Elas vão ter diferentes formas. Assim como nós discutimos no caso da regressão linear, modelos de regressão logística, eles também têm um problema, eles estão sujeitos à ocorrência de sobreajuste e de subajuste, ou seja, overfit e underfit. Por isso, as técnicas de regularização que nós vimos, o Elastic Net, o laço e o Ridge Regression, o Ridge, ou seja, regularização L1 ou L2, ou uma combinação das duas, eles podem ser empregados no treinamento da regressão logística, assim como validação cruzada e o Early Stop. Na figura aqui, mostrando aqui alguns exemplos,
nessas três figuras abaixo, na figura mais à direita, a flexibilidade excessiva do modelo, ou seja, nós exploramos aqui um polinômio de uma ordem muito elevada, dá origem a contorções na fronteira de decisão. Ela fica bem retorcida aqui, ela tenta se ajustar quase que perfeitamente aqui, excluindo, separando as duas classes. Então, ela dá origem a essas contorções na fronteira de decisão na tentativa de minimizar o erro de classificação junto aos dados de treinamento. Porém, o modelo ficou mais susceptível a erros de classificação para novos dados. Porque se ocorrer um dado aqui da classe azul nesse ponto, ele vai ser classificado como pertencente a esta classe X, vermelha, e não a classe azul, o que seria aqui mais adequado classificá-lo como da classe azul, redondinho, circular. Na figura mais à esquerda, aqui, a falta de flexibilidade, ou seja, um polinômio de ordem aqui, ordem 1, ou seja, uma reta, que é a reta usada, faz com que o erro de classificação seja alto. Então aqui ele não tem flexibilidade nenhuma, ele é apenas uma reta. Então também vai ter problema, vai ter o erro de classificação alto. Agora, já na figura do meio, ela mostra o que seria um bom critério, uma boa hipótese de classificação. Então, aqui seria um polinômio com uma ordem legal, uma boa ordem para a hipótese de classificação. Aqui eu apresento um exemplo de regressão logística com o scikit-learn, usando a biblioteca scikit-learn. Esse exemplo está lá no zip, que vocês podem encontrar no site. Esse aqui é o nome do exemplo. Esse exemplo ele é uma classificação de mensagens de texto entre as classes spam e não spam, ou seja, ham. Ele usa uma base de dados que nós baixamos do GitHub, está disponibilizado no repositório de um usuário lá. Ele classifica as mensagens em duas classes. Então, é uma classificação binária, conforme nós dizemos que a regressão logística era um tipo de regressão binária, de um tipo de classificação binária. Então, ele classifica entre spam e ham. O objeto que nós vamos ver aqui daqui a pouco da classe CountVectorizer, conforme nós vimos na aula passada, ele cria uma matriz que registra o número de vezes, ou seja, a frequência com que cada palavra aparece numa mensagem. Aqui abaixo eu mostro a matriz de confusão, que é uma performance, uma das métricas de análise da performance de classificadores. Aqui ao lado do código, conforme nós sempre fazemos, nós importamos as bibliotecas necessárias, as classes que nós vamos utilizar. Então aqui eu importo a classe Logistic Regression, o CountVectorizer e a função para dividir a base de dados entre treinamento e validação. Nesse pedaço do código eu faço o download da base de dados. Em seguida eu divido a base de dados entre 75% para treinamento e 25% para validação. Quando você não passa o tamanho que você quer para validação, para o conjunto de validação, por default ele usa 25%, por isso, se vocês se perguntarem por que 25%, é porque por default ele usa 25% por padrão. Aqui eu instancio o objeto da classe CountVectorizer, converto as mensagens na matriz com as frequências de cada palavra, em seguida transformo o vetor de teste. Aqui eu faço o fit e o transform, ou seja, eu crio a matriz e faço a transformação. Aqui eu só transformo utilizando esse treinamento, aqui vamos dizer o treinamento feito aqui para o conjunto de treinamento. Então eu converto a mensagem de validação em uma matriz com a frequência de cada palavra baseado no vocabulário que eu criei para o conjunto de treinamento. Então, baseado nas palavras que ele encontrou e criou um vocabulário aqui, eu apenas transformo
os valores de teste. Então, se houverem palavras novas aqui, ele não vai adicionar. Então, ele vai tentar criar a frequência de cada palavra baseado no vocabulário que ele encontrou para o conjunto de treinamento. Em seguida, eu instancio o objeto do Logistic Regression, treino ele e faço a classificação, a predição. Aqui é o resultado dessa classificação, dessa predição. Nós temos aqui a matriz de confusão, o label, o rótulo verdadeiro, ou seja, a mensagem eu sei que é ham, 0 mensagens foram classificadas como spam, e todas as mensagens foram classificadas corretamente. Dado que eu sei que uma mensagem é spam, 166 delas foram classificadas corretamente, porém 20 delas foram classificadas como ham, como não sendo spams. Então, cada uma dessas 4 posições aqui, elas têm um nome. Essa posição, esse elemento aqui é chamado de positivo verdadeiro, ou true positive, dado que a classe positiva, no caso, é o ham. Então, positivo, positivo, verdadeiro, positivo. Aqui, em seguida, esse elemento é a classe positiva e a classe negativa, ou seja, um negativo falso. Mesma coisa para os outros dois. Negativo verdadeiro, porque a classe spam é a classe negativa, então é um negativo que é realmente um negativo, e aqui é um negativo que é o verdadeiro, ou seja, um positivo falso, ou um false positive. Vocês podem se perguntar agora, e o caso multiclasses? Até agora nós vimos a classificação logística que classifica dados pertencentes a apenas 2 classes, ou seja, quando o Q é igual a 2. Mas e quando existem mais de 2 classes, ou seja, quando o Q é maior do que 2? Bom, existem algumas abordagens para esse tipo de classificação chamada multiclasse. As 3 que nós vamos ver aqui são o 1 contra todos, a abordagem 1 contra 1 e a abordagem da regressão softmax. Na abordagem 1 contra todos, nós treinamos um classificador de regressão logística, ou seja, um classificador binário, que tem essa função hipótese aqui, que nós temos agora para diferenciar para cada classificador aqui o Q elevado a Q, para cada classe Q, para predizer a probabilidade de Y ser igual a Q, ou seja, a probabilidade de Y ser igual a Q dado o vetor de atributo X e o vetor de pesos A. Em outras palavras, nós criamos Q classificadores binários, onde a classe positiva C2 é igual a Q e a classe negativa C1 é a junção de todas as outras Q-1 classes. Então aqui nós juntamos todas as outras classes, todos os outros exemplos de treinamento das outras classes e formamos a classe negativa. Portanto, o classificador ele deve indicar a classe positiva, caso o exemplo pertença à classe Q, e a classe negativa, caso o exemplo pertença a qualquer uma das outras classes. Para cada novo exemplo de entrada, ou seja, um vetor de atributo X, nós realizamos as predições e escolhemos a classe que maximiza essa equação. Então, é a classe Q que maximiza a função hipótese Q. Essa vai ser a classe Q final, escolhida pelo classificador, classificada. A vantagem dessa abordagem é que se treina apenas Q classificadores. A desvantagem dela é que cada classificador binário precisa ser treinado com um conjunto negativo, que é Q-1 vezes maior, o que pode aumentar o tempo de treinamento. Então você precisa juntar todos os outros conjuntos de treinamento das outras classes para poder treinar esses classificadores. Isso pode aumentar o tempo de treinamento caso esse conjunto seja muito grande. A outra abordagem é o 1 contra 1. Aqui nós treinamos Q vezes Q-1 dividido por 2 classificadores binários, ou seja, classificadores de regressão logística. Cada classificador ele é construído para fazer a distinção entre exemplos pertencentes a cada um dos possíveis pares de classes.
Então ele cria todas as possíveis combinações de classes, não repetidas, né? Claro. Então, por exemplo, se o Q é igual a 4, ou seja, se nós tivermos 4 classes, então treina-se classificadores para classificar entre C1 e C2, C1 e C3, C1 e C4, C2 e C3, C3 e C4 e C3 e C4. Então nós realizamos essa Pessoal, eu encontrei um erro aqui nesse exemplo, então eu acabei de arrumá-lo. Então, considerando 4 classes, então nós devemos treinar classificadores para classificar as classes C1 e C2, né? Classificar entre as classes C1 e C2, entre as classes C1 e C3, C1 e C4, C2 e C3, C2 e C4 e C3 e C4. No final, cada exemplo é classificado conforme o voto majoritário entre os classificadores. A principal vantagem dessa abordagem, 1 contra 1, é que cada classificador precisa ser treinado apenas na parte do conjunto de treinamento para as duas classes que ele deve distinguir. Então é diferente do 1 contra todos, que a gente precisa juntar todas as outras classes em uma única classe. Seria a classe negativa. Aqui são apenas duas classes, o que diminui a quantidade de dados para treinamento. Porém, a desvantagem é que, por exemplo, se o número de classes é igual a 10, nós precisamos treinar 45 classificadores. Jogando aqui nessa equaçãozinha. A outra abordagem é a regressão softmax. Ela é também conhecida como regressão logística multinomial. Ela é uma abordagem mais robusta que as anteriores e consiste em montar um modelo que vai produzir saídas que cada saída representa a probabilidade de cada exemplo pertencer a uma determinada classe. Isso pode ser feito a partir de uma generalização da regressão logística, explorando a função softmax, que é definida por essa equação aqui abaixo. Então, a probabilidade da classe CQ, dado o vetor de atributo x, ficou faltando aqui o vetor de pesos, A, mas dado x e A, ou seja, o valor de saída da função hipótese, Q, é igual a exponencial do produto interno entre x e o vetor de pesos Q, e dividido pelo somatório do exponencial do vetor de atributo x, produto interno entre o vetor de atributo x, vezes o vetor de pesos i, ou seja, um somatório para todos os vetores, para todos os exponenciais do produto interno entre x e ai, para i de 1 a k. Onde o AQ, ou seja, o vetor de pesos AQ, é igual a A0Q, A1Q até AKQ. Ou seja, os pesos de 0 a k, ou seja, um número de atributos para cada um das Q classes. É o vetor, ou seja, ele é o vetor de pesos associado à qésima saída, e a função atributo h de x, dado o vetor de pesos para a classe AQ, é a função hipótese associada à qésima classe. Para cada novo exemplo de entrada x, realiza-se as predições e escolhe-se a classe que maximiza essa equação aqui. Ou seja, a classe escolhida, a classe Q, CQ, é o valor de Q que maximiza a função hipótese Q, dado o vetor de atributo x e o vetor de pesos A. Isso também pode ser reescrito, ou seja, a classe Q vai ser a classe que maximizar o produto interno entre o vetor de atributos x e o vetor de pesos Q. A função de erro aqui ela é dada por essa equação, onde
YI Q é a probabilidade de que o iésimo exemplo pertença à classe Q. Em geral, o YI Q é igual a 1 ou 0, ou seja, é o rótulo, dependendo se o exemplo pertence à classe ou não. Ou seja, em geral, o YI Q é igual a 1 ou 0, dependendo se o exemplo pertence àquela classe ou não. E a matriz A, que pertence aos reais, é um vetor real com dimensões k mais 1 vezes q, é a matriz com os pesos para todas as q classes. Agora eu falo sobre algumas propriedades da regressão softmax. O somatório das q funções hipótese é igual a 1, ou seja, o somatório das probabilidades de todas as classes é igual a 1. O valor de saída de cada uma das q funções hipótese pode assumir os valores entre 0 e 1, incluindo os valores 0 e 1. Ou seja, nós temos que um vetor h de x, dado os vetores de peso, o vetor de peso A, é igual a h de x, dado o vetor de peso A, para a classe 1, até h de x, dado o vetor de peso para a classe Q. Ou seja, esse é um vetor real com dimensão Q, que atende os requisitos de uma função probabilidade de massa, PMF, do inglês Probability Mass Function. A derivada da função de erro com respeito a cada vetor de pesos de saída AQ segue uma expressão semelhante àquela que nós obtivemos para a regressão logística. Então, se nós derivarmos a equação, a função de erro com respeito a cada vetor de pesos, nós encontraremos esse vetor gradiente para a função de erro da regressão logística com softmax. Aqui eu apresento um exemplo utilizando regressão softmax com a biblioteca scikit-learn. Esse exemplo é a classificação de dígitos escritos à mão, ou seja, ele classifica os dígitos em 10 classes, de 0 a 9. Ele utiliza uma base de dados da própria biblioteca scikit-learn, então vocês podem baixar essa biblioteca usando funções da própria biblioteca. E aqui ao lado a matriz de confusão que mostra a performance desse classificador. O exemplo vocês podem encontrar no zip, que vai estar no site. Esse é o nome do arquivo. Vocês podem executá-lo, baixá-lo e rodá-lo. Conforme nós fizemos para todos os outros exemplos, nós importamos as classes, as bibliotecas necessárias. Novamente, eu importo a Logistic Regression, a classe Logistic Regression, importo essa função load digits para poder baixar a base de dados e, novamente, a função que divide o conjunto de dados entre validação e treinamento. Treinamento e validação. Utilizo aqui, em seguida, a função load digits para poder baixar, carregar a base de dados da biblioteca scikit-learn, que contém dígitos escritos à mão. Faço o data ser igual a x, ou seja, o x recebe os dados, o y recebe o target, ou seja, os rótulos. Em seguida, divido aqui a base de dados, 30% para validação e 70% para treinamento. Instancio um objeto da classe Logistic Regression, utilizando aqui o parâmetro multinomial, que agora nós queremos fazer uma regressão multinomial, ou seja, multiclass, utilizando o solver LBFGS e o número máximo de iterações igual a 10.000. Em seguida, faço o treinamento do modelo e a predição. Então, aqui o resultado dessa classificação
nós podemos ver que esse é um bom classificador, porque a maioria das classificações foram corretas, ou seja, o label verdadeiro e o label predito, ou seja, a classificação, vocês podem ver que para a maioria, exceto para alguns casos específicos, aqui, por exemplo, o dígito 1, sabendo que um dígito 1, mas ele foi classificado como um dígito 8, 2 vezes. Um outro caso aqui, um dígito 3, que foi classificado como 5. Aqui no caso de 1 sendo classificado como 8, eu não sei explicar por quê, porque o 1 não se parece com o 8, muito dificilmente, mas um 3, dependendo da forma que você escreve, do tipo de escrita de uma determinada pessoa, ele pode se parecer com um 5. Agora, um 5 parecer um 1 também é difícil. No caso aqui não tem nenhum 5 parecendo um 3, mas temos 8 parecendo 5. Em alguns casos, se uma letra for bem ruim, ela pode parecer um 8, pode parecer um 5. Mas, em geral, esse é um bom classificador. Agora, nós vamos ver algumas métricas de avaliação da classificação. Então, como que nós podemos avaliar se uma classificação é boa ou ruim? Uma das formas nós já vimos, desde a aula passada, que é a matriz de confusão. Bom, uma das métricas que nós utilizamos é a taxa de erro e a acurácia. A taxa de erro é, intuitivamente, a métrica mais direta para se avaliar o desempenho no classificador. Claro, é a taxa de erro. Ela corresponde à porcentagem de exemplos classificados incorretamente, considerando o conjunto de dados disponíveis para validação. A taxa de erro ela é dada por essa equação aqui, ou seja, probabilidade de erro do vetor y chapéu, do valor y chapéu, é igual à média dos valores de 1 menos o delta de y, ou seja, do label, e o valor classificado. Onde o delta aqui, o delta de Kronecker, de i e j, é igual a 0 se i diferente de j, e 1 se i igual a j. Então, voltando aqui na equação, como que ele vai calcular o erro? É 1 menos se o valor classificado predito foi igual ao rótulo, ao label verdadeiro, o valor que nós sabemos que aquele exemplo pertence àquela classe. Quando eles são iguais, retorna 1 e nós temos 0, ou seja, o erro foi 0. Quando eles são diferentes, ou seja, o classificador classificou aquele exemplo como pertencente a uma classe errada, esses dois valores vão ser diferentes. Quando i e j são diferentes, o valor é 0 e nós temos o erro igual a 1. Então, esse somatório aqui, essa média, vai retornar a probabilidade de erro. Novamente, observe que a probabilidade de erro ela pertence ao intervalo de 0 a 1, incluindo o valor 0 e o valor 1. Pode assumir qualquer valor aqui. O complemento da taxa de erro ele é conhecido como acurácia. E ele é simplesmente definido como 1 menos a taxa de erro. É o ACC do valor y chapéu. Agora, uma outra métrica é a matriz de confusão. A matriz de confusão, definida aqui, dada pela letra C maiúsculo, pertence aos reais, é uma matriz de números reais, com dimensões Q por Q, e contabiliza o número de classificações corretas e incorretas para cada uma das Q classes existentes. Então, esse aqui é um exemplo da matriz de confusão para Q igual a 2. Aqui nós vemos que o elemento C e J ele indica quantos padrões da classe I foram designados à classe J. Portanto, esse elemento aqui, C e I, ele dá um número de padrões da classe I que foram designados à classe I. E assim por diante. Então, dessa forma, a diagonal da matriz de confusão C, ela vai nos fornecer o número de classificações corretas. Então, se o I for igual a 1, o número de padrões, ou seja, de exemplos, que foram classificados, que pertencem à classe 1,
e foram classificados como 1, e se J for igual a 2, o número de exemplos da classe 2 que foram classificados corretamente como pertencentes à classe 2. A informação apresentada nessa matriz, na matriz de confusão, ela permite verificar quais classes o classificador tem mais dificuldade em classificar, que seriam os valores fora da diagonal principal. Aqui nós continuamos falando sobre a matriz de confusão. Eu apresento aqui um exemplo para quando o número de classes é igual a 2. Conforme vocês podem ver, aqui as classes verdadeiras nessa linha de baixo, as classes estimadas aqui nessa coluna, a classe positiva C2, a classe C1 é a negativa. Então, um verdadeiro positivo, ou seja, um positivo, uma classe C2 que foi corretamente classificada como C2, é um verdadeiro positivo. Se eu conheço que aquele exemplo é da classe C2, mas ele foi classificado como C1, ou seja, da classe negativa, ele é um falso negativo. Se eu sei que um exemplo pertence à classe C1, ou seja, à classe negativa, e ele foi classificado como negativo, ele é um verdadeiro negativo. E se eu conheço que aquele exemplo pertence à classe negativa, mas ele foi classificado como pertencente à classe positiva, ele é um falso positivo. Então, o verdadeiro positivo, TP, de True Positive, é o número de exemplos da classe positiva, C2, classificados corretamente. O verdadeiro negativo, é o True Negative, é o número de exemplos da classe negativa, ou seja, C1, identificados corretamente. O falso positivo, False Positive, são os exemplos classificados como positivos, mas que, na verdade, eles pertenciam à classe negativa. E já o falso negativo, False Negative, FN, são os exemplos atribuídos à classe negativa, mas que, na verdade, eles pertenciam à classe positiva. Observe aqui que o N+, que nós vamos utilizar logo em seguida, ele define o número de padrões pertencentes à classe positiva. E ele é dado por TP mais FN, True Positive mais False Negative. O N negativo define o número de padrões pertencentes à classe negativa e ele é igual à soma do número de falsos positivos e dos verdadeiros negativos. Já o N define o número total de padrões, ou seja, é o número de True Positives mais o número de False Negatives mais o número de False Positives e o número de True Negatives. Então é o somatório aqui total dos valores dos elementos da matriz. Continuando aqui com as métricas de avaliação da classificação, falando sobre a matriz de confusão, nós podemos calcular diversas métricas de desempenho a partir das informações contidas na matriz de confusão. Por exemplo, a taxa de falso negativo, que é a proporção de exemplos da classe positiva classificados incorretamente e definida pela equação aqui abaixo, que é a probabilidade de erro positivo, que é a taxa de falso negativo, que é a razão entre o falso negativo dividido pela soma do True Positive mais False Negative, que também é igual ao False Negative dividido pelo N+. Também podemos calcular a taxa de falso positivo, que é a proporção de exemplos da classe negativa classificados incorretamente, definido por essa equação aqui abaixo, que é o número de falsos positivos dividido pela soma dos verdadeiros negativos e dos verdadeiros positivos. Temos também a métrica da taxa de erro e da acurácia. As duas nós já discutimos anteriormente. A precisão, que corresponde à proporção de exemplos da classe positiva corretamente classificados em relação a todos os exemplos atribuídos à classe positiva e definido
como precisão do y chapéu de x, que é igual ao número de true positives dividido pelo número de true positives mais o número de false positives. A sensibilidade, ou recall, também conhecida como taxa de verdadeiro positivo. A sensibilidade ela corresponde à proporção de exemplos de cada da classe positiva, corretamente classificadas. Ela é dada pelo recall, pela equação recall, y chapéu de x igual ao número de true positives dividido pelo número de true positives mais false negatives. E temos também a especificidade, também conhecida como taxa de verdadeiros negativos. A especificidade ela é dada pela proporção de exemplos da classe negativa corretamente classificadas. E ele é dado pela equação abaixo, que é a especificidade de y chapéu de x é igual ao número de true negatives dividido pelo número de true negatives mais o número de false positives. Isso também é igual a 1 menos o PE negativo, que é a taxa de falso positivo. Agora algumas observações importantes. É possível estender essas métricas obtidas com a matriz de confusão para o cenário multiclasse, ou seja, quando Q é maior que 2. Basta que nós tomemos uma vez cada classe CQ, com Q de 1 a Q maiúsculo, como sendo a classe positiva, enquanto todas as demais classes elas formam a classe negativa. Assim, obtém-se os valores das métricas para cada classe. Por exemplo, o exemplo abaixo que eu apresento, com um número de classes igual a 3. Nós vemos que a posição do verdadeiro positivo varia de acordo com a classe positiva. Aqui na esquerda, nessa tabela, nessa matriz de confusão, o primeiro elemento aqui é a classe positiva. Então, o verdadeiro positivo é o primeiro elemento. No segundo exemplo aqui, a classe positiva é o elemento do meio. Já na terceira, na matriz de confusão mais à direita, a classe positiva é o terceiro elemento. Então, nós vemos aqui que de acordo com a posição da classe positiva, a posição do verdadeiro positivo também varia, também vai variar de acordo com a posição da classe positiva. Assim como os falsos positivos e os verdadeiros negativos. Então, isso depende de qual das classes você toma como sendo a classe positiva. Para o caso multiclasse, a acurácia global ela é obtida a partir das informações presentes na diagonal principal da matriz de confusão. Então, a acurácia global vai ser obtida através das informações que nós temos aqui na diagonal principal. A precisão ela pode ser entendida como uma medida da qualidade de um classificador, enquanto a sensibilidade, ou também o recall, dá uma noção da sua completude ou qualidade. Um valor de precisão igual a 1 significa que para uma determinada classe, cada exemplo classificado como sendo pertencente a essa classe realmente pertence a ela. Entretanto, isso não dá informações a respeito de quantos exemplos dessa classe foram classificados de forma incorreta, ou seja, a quantidade de falsos negativos. Por outro lado, um valor de recall igual a 1 indica que todos os exemplos da classe CQ foram classificados como sendo pertencentes à classe CQ. Porém, isso não traz informação nenhuma a respeito de quantos exemplos associados a outras classes foram classificados como sendo pertencentes àquela classe CQ, ou seja, a quantidade de falsos positivos. Agora eu falo de uma outra métrica chamada de pontuação F. As medidas de precisão e recall elas costumam ser analisadas conjuntamente através de uma métrica que combina ambas as medidas, precisão e recall. Essa medida é chamada de pontuação F, ou F-score, denotada por FM, que combina as duas medidas através de uma
média harmônica ponderada, dada pela equação abaixo, onde nós temos que o Fm é igual a m mais 1 vezes o recall do y chapéu, vezes a precisão do y chapéu, dividido pelo recall do y chapéu, mais m vezes a precisão de y chapéu, onde m é o fator de ponderação. Quando m é igual a 1, ou seja, o fator de ponderação é igual a 1, a mesma importância é dada tanto para a medida de precisão quanto para a medida de recall. Então, o F1 é dado por 2 vezes o recall de y chapéu, vezes a precisão de y chapéu, dividido por recall de y chapéu, mais precisão de y chapéu. Isso é igual ao número de true positives dividido pelo número de true positives mais o número de false negatives mais o número de false positives dividido por 2. Valores de F1 próximos de 1 indicam que o classificador ele obteve bons resultados, ou seja, ele tem uma boa performance, tanto na medida de precisão quanto na medida de recall. Outra métrica muito importante para avaliar a performance de classificadores é a curva característica operacional do receptor, chamada de ROC. Ela é um gráfico que, conforme eu mostro aqui na figura ao lado, é um gráfico que mostra a taxa de verdadeiro positivo, a qual equivale ao recall, e é exibida em função da taxa de falso positivo. Então, recall versus falso positivo, taxa de falso positivo. Então aqui a taxa de falsos positivos é igual a 1 e aqui a taxa de recall igual a 1. Quanto mais à esquerda, então eu tenho essa curva aqui, exemplo, é a curva ROC de um classificador qualquer, dada em verde aqui. Em vermelho é uma classificação aleatória, ou seja, um classificador que aleatoriamente classifica os exemplos como pertencente a uma classe ou outra, mas aleatoriamente. Então nós vemos aqui que quanto mais à esquerda e para cima a curva ROC de um classificador estiver, melhor vai ser o seu desempenho. Então, o desempenho de um classificador, o desempenho ótimo, perfeito de um classificador, é quando ele encosta aqui no eixo Y e segue encostado aqui relativamente constante ao valor do recall igual a 1. Ou seja, conforme essa curva verde aqui se aproxima desses dois eixos aqui. A linha diagonal, conforme eu falei, a linha em vermelho aqui, ela está associada a um classificador aleatório. E um bom classificador ele fica o mais longe possível dessa linha, em direção ao canto superior esquerdo, conforme eu disse. Então, um classificador perfeito seria um classificador que segue aqui o eixo Y e o valor de recall igual a 1. O mais longe possível aqui da classificação aleatória. Ou seja, quanto mais distante a partir aqui da linha do classificador aleatório tiver, melhor, e quanto mais para baixo, pior. A forma usual de se comparar classificadores consiste em criar uma curva ROC para cada um deles. Então você tem esse classificador aqui e você teria uma outra curva para outro classificador e você compararia qual está mais indo em direção ao canto superior esquerdo da curva. Em geral, classificadores eles produzem uma saída real para cada exemplo de entrada. Normalmente, essas saídas elas são então discretizadas para que se tenha a decisão final. Por exemplo, se a função hipótese de x, dados os pesos, o vetor de pesos A, ultrapassa um determinado limiar, ela é mapeada no valor 1, ou seja, a classe positiva C2. Caso contrário, ela é mapeada no valor 0, ou seja, a classe negativa C1. Sendo assim, quando nós plotamos a taxa de verdadeiro positivo, ou recall versus a taxa de falso positivo, para diferentes valores de limiar, nós obtemos a curva
ROC, associada àquele classificador que nós estamos verificando, analisando, avaliando a performance. Por exemplo, vamos considerar as curvas ROC exibidas aqui na figura ao lado. Então nós temos um classificador A, a linha em verde, e um classificador B, a linha em marrom. Para decidir qual classificador, nós podemos tomar como base a área sobre a curva ROC. Ou seja, qual dos dois tem uma maior área partindo abaixo da curva ROC. Nesse exemplo, o classificador A, que é a linha em verde, teria maior área porque ele está mais para cima, ou seja, ele está indo mais em direção ao canto superior esquerdo. As vantagens da curva ROC é que ela possibilita a análise de diferentes métricas de desempenho, independentemente do limiar escolhido, e auxilia o estudo de diferentes limiares para lidar com problemas de desbalanceamento nos dados, ou seja, nos quais as classes possuem tamanhos discrepantes. Tem como desvantagens que ela é apropriada para problemas de classificação binária, e no caso multiclasse, nós devemos utilizar uma estratégia um contra todos, ou seja, a abordagem um contra todos que nós já discutimos anteriormente, e plotar várias curvas ROC. Aqui um exemplo no qual eu apresento várias métricas que são calculadas utilizando a biblioteca scikit-learn. Então, esse exemplo eu criei 3 classes aleatórias utilizando o MakeBlobs da biblioteca scikit-learn. Então, aqui eu apresento as 3 classes, a matriz de confusão, as fronteiras, as regiões de decisão com as suas fronteiras de decisão, a curva ROC para cada um dos classificadores, pois para poder obter essa curva, como eu tenho um exemplo multiclasses, conforme nós discutimos, eu preciso utilizar uma estratégia um contra todos e plotar várias curvas ROC para cada um dos classificadores, para cada um das classes. Então eu tenho uma curva ROC para classe 0, classe 1 e classe 2, correspondente a essas 3 classes, e aqui a curva de precisão versus recall. Esse exemplo vocês vão encontrar também lá no arquivinho zip, e vocês conseguem calcular todas as métricas que nós discutimos anteriormente utilizando a biblioteca com essas funções que eu apresento aqui. Então aqui eu crio 3 classes distintas, conforme eu mostrei aqui na figura, utilizando o MakeBlobs, divido a base em treinamento e validação, crio um objeto da classe Logistic Regression com o parâmetro multiclass igual a multinomial para poder utilizar classificação multinomial, ou seja, classificação quando o número de classes é maior do que 2, ou seja, não é uma classificação binária. Faço o treinamento e predição do classificador, crio a matriz de confusão, faço aqui a curva ROC, calculo os valores da curva ROC e a área sobre a curva e calculo aqui as diversas métricas que nós podemos calcular baseado nos valores que o modelo prevê, baseado nos valores de predição. Então, se vocês rodarem esse exemplo, vocês vão ver os valores e os gráficos. Todos os valores dessas métricas aqui, eles são printados na tela lá nesse exemplo, nesse notebook do Jupyter, e vocês conseguem ver esses gráficos de forma mais dinâmica no exemplo. Bom, com isso nós encerramos a parte de classificação linear. Eu tenho aqui algumas tarefas e avisos. Os exemplos já vão estar disponíveis no site. A lista 5 também já está disponível, assim como handouts, o arquivinho dessa apresentação. A lista 4, ela pode ser entregue até dia 5/5, semana que vem, terça-feira. A prova, eu
estou trabalhando com a data de 23/6, para entrega no dia 30/6. Essa prova vocês vão poder fazer em casa. Eu vou tentar criar uma prova específica para cada um, com valores diferentes. As apresentações do projeto final vão ser nas 2 últimas aulas, 23/6 e 30/6. Nós temos 14 grupos, então a gente consegue apresentar nessas 2 últimas aulas. Eu ainda não defini se vou fazer online, com vocês apresentando online, ou se vão poder gravar. Vamos ver como que vai transcorrer aí a quarentena e se nós vamos voltar a ter aulas presenciais ou nós vamos continuar em casa, eu não sei ainda, mas 23/6 e 30/6 vão ser as apresentações, eu só não sei ainda o formato dessas apresentações. Mas vamos trabalhar com essas datas aqui para as apresentações. Então vocês tentem ter já as apresentações preparadas antes dessa data aqui, para vocês darem uma treinada e apresentarem nesses dias. Chegando mais próximo, eu divulgo o horário de cada uma das apresentações, ou se vocês quiserem já se prontificar, apresentar em alguma ordem específica, vocês podem me mandar um e-mail. Lembrando novamente que os exercícios que envolvem programação, eles devem estar implementados em um notebook do Jupyter. Então vocês implementam, resolvam os exercícios e depois vocês rodam. Por favor, executem o notebook para que ele gere os valores e os gráficos, para que eu possa entrar no seu repositório do GitHub e verificar os resultados. Fica mais fácil assim. Então, por favor, façam isso. Se vocês não fizeram os seus exercícios, não resolveram os exercícios com o notebook, utilizando um notebook do Jupyter, por favor, façam, transfiram seus códigos para o notebook e para que eu possa avaliar, dar uma olhada nos exercícios. E me notifiquem, me mandem um e-mail dizendo que vocês já fizeram isso, que vocês já transformaram as suas soluções, os seus exercícios em notebooks. Lembrando mais uma vez, atendimento é às quartas-feiras, das 8 às 10, via Skype, e as listas, os exercícios, as apresentações e os exemplos estão aqui no meu site. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Abraços.